Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma mensagem no nosso momento de reflexão aqui do Base Online. É muito bom ter você aqui comigo, com essa programação que a gente espera sempre que edifique sua vida, que traga reflexão e, claro, se resulte numa prática constante para você testemunhar de Cristo. Nós estamos numa minissérie de mensagens, uma igreja biblicamente comum, que começou com o pastor Clóvis, falando sobre a unidade da igreja, o papel de cada um no corpo de Cristo. Na semana passada nós tivemos o pastor Tiago Guerra, que trouxe uma reflexão sobre igrejas em Nínive, igreja local, o desafio do dia a dia da igreja local. E hoje eu quero encerrar essa nossa minissérie com uma reflexão sobre as características da igreja biblicamente comum. Antes de entrar na mensagem, eu me lembro aqui para ilustrar de uma série chamada Greenleaf, uma série disponível no Netflix, que é uma igreja, chamada Calvary, dirigida pela família Greenleaf. Então tem o bispo, tem a primeira-dama, que é a esposa dele, tem os seus filhos e netos que estão envolvidos ali no trabalho, no dia a dia daquela igreja. Só que essas pessoas e pessoas ligadas a eles se envolvem em diversos escândalos e polêmicas, como prostituição, corrupção, adultério, pedofilia. Então essa igreja e toda a série vai se passando então nesses bastidores da igreja, e problemas ministeriais também, administrativos ali da congregação. E a série então vai toda girando em torno desse drama, dessa família e dos seus dilemas e problemas pessoais que interferem na igreja. A gente vê que os Greenleafs e a igreja deles, a Calvary, é uma igreja com uma superestrutura, uma igreja próspera, que conta com seus corais, muito bem afinados, seus cantores que alcançam aqueles agudos típicos dos cantores negros americanos, bastante característico disso. E é uma igreja tipicamente negra, americana, e uma igreja neopentecostal, então baseada na doutrina da prosperidade, de um evangelho um pouco distorcido, e é assim que funciona a Calvary. E é interessante quando a gente vai assistindo os episódios, a gente vai percebendo como que as pessoas envolvidas nessa produção, elas têm um conhecimento de igreja, sabe? O dia a dia deles, as palavras que eles utilizam, o vocabulário, a própria dinâmica da igreja, versículos que são citados. Você percebe que são pessoas que em algum momento tiveram envolvimento com a igreja, em algum momento tiveram inseridas nesse contexto de igreja, mas por algum motivo decidiu mostrar um lado sombrio, um lado ruim, um lado que envergonha muitas vezes o evangelho por conta do comportamento de alguns líderes ou de algumas famílias que comandam igrejas e que funcionam daquele jeito. É triste porque você vê que algumas pessoas fazem essa leitura da igreja, mas na verdade isso não é uma igreja. Na verdade, olhar para esta reunião e enxergá-la como igreja é um equívoco para quem faz e acha que aquilo que está fazendo é uma igreja, e é um equívoco também para quem enxerga e pensa que uma igreja é aquilo que está funcionando. Para a gente pensar sobre o que é igreja, eu quero primeiro dizer o que não é uma igreja. Uma igreja, ela não é um clube, por exemplo, onde você pode no fim de semana se dirigir para lá, desfrutar da sua programação, da sua estrutura, dos seus encontros, das suas festas, e você paga uma mensalidade como um membro, um sócio, e aí você pode então aproveitar de tudo isso. Mas a igreja não é um clube. A igreja também não é um shopping, como muitas pessoas se comportam achando que é, onde você vai, você gasta ali, dá um recurso para aquele lugar, o lugar que você se identificou melhor, que coube em você, um lugar que te ofereceu aquilo que você realmente buscava, que atendeu às suas necessidades. Mas a igreja também não é um shopping. A igreja também não é um negócio. Muita gente vê a igreja como um negócio. Acha que abrir uma igreja é possível ou não é possível de acordo com os rendimentos financeiros. Algumas pessoas enxergam a igreja como sendo apenas, ou como sendo
sua fonte de renda e de sustento e não tem um comprometimento com o ministério, com a entrega. Eu mesmo já ouvi muitas pessoas falarem para mim isso, seja num tom de brincadeira, mas com fundo de verdade, como vamos abrir uma igreja, Davi, você vai ser o pastor, prega lá, como você já é um pastor mesmo, e eu cuido das finanças, eu cuido da tesouraria da igreja. Muitas pessoas enxergam a igreja como um negócio, mas a igreja também não é isso. E a igreja também não é um prédio. Muita gente acha que o prédio onde nós nos reunimos é a igreja. De fato, a nossa compreensão de igreja na cultura ocidental nos faz pensar assim, como nós dizemos aos domingos, por exemplo, nós vamos à igreja. Só que a igreja não é o prédio. Aquele prédio em si, aquela estrutura, não tem nada de especial, a não ser aquilo que nós fazemos lá dentro. Então, se nós sairmos daquele prédio e formos para qualquer outro lugar, nós continuaremos sendo igreja e aquele prédio vai ficar. Então, a igreja também não é essa estrutura. E ao longo dos anos isso foi super valorizado, né? As igrejas eram muito imponentes, elas tinham torres que apontavam para o céu e quanto mais alta, mais próximo de Deus aquela igreja queria estar. Hoje também em estruturas, né, que são investidas com igrejas que são verdadeiro luxo ou que tem tudo de mais sofisticado ali. Não que há um problema nisso em si mesmo, mas muitas vezes as pessoas acham que igreja é isso. Mas a igreja também não é um prédio. Então, o que é, afinal de contas, igreja? Eu separei uma definição do Mark Dever. Mark Dever é um escritor especializado em eclesiologia, um grande pastor americano, que escreveu um livro muito famoso, As 9 Marcas da Igreja Cristã. E no livro dele, Igreja, o Evangelho Invisível, ele define igreja como o conjunto de pessoas chamadas pela graça de Deus por intermédio da fé em Cristo, a juntas glorificá-lo, servindo em seu mundo. Vou falar mais uma vez. A igreja é o conjunto de pessoas chamadas pela graça de Deus, por intermédio da fé em Cristo, a juntas glorificá-lo, servindo em seu mundo. Essa é uma ótima definição, apesar de não esgotar o que é a igreja de fato. Mas isso vai nos dar uma boa ideia do que é então o nosso papel, do que é a igreja. Mas afinal de contas, o que é então uma igreja biblicamente comum? Por que esse tema desse nosso aniversário? Por que essas reflexões que nós temos feito ao longo desses domingos? Que referência é essa que nós devemos ter, que nós precisamos ter de uma igreja biblicamente comum? Eu quero ler com você um texto que é muito conhecido. É um dos textos que fala de igreja e que traz características tão marcantes do início da igreja cristã. Se você puder abrir sua Bíblia, se você tiver com uma Bíblia, então abra no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 2, do versículo 42 ao 47. Então você pode acompanhar a leitura aí na sua Bíblia. A versão que eu vou ler aqui é a NVI, a nova versão internacional, mas se você tiver uma outra versão, você pode acompanhar aí na sua leitura, ou então atento aí. Diz assim o texto registrado por Lucas, que foi quem escreveu Atos dos Apóstolos. O texto diz o seguinte: eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum, vendendo suas propriedades e bens, distribuindo a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a se reunir no pátio do templo, partiam pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. Versículo 47, a parte B diz: e o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Que o Senhor ilumine a nossa mente e nosso coração para compreendermos a sua palavra. Baseado nesse texto aqui, eu quero trazer a reflexão de hoje. Estamos aqui diante de algo que é extraordinário, sendo comum, sendo simples. Essa igreja aqui, chamada de igreja primitiva, ou a igreja do primeiro século, ela não se destacava pela sua estrutura física.
Eles não se reuniam num lugar, sabe, que somente ali no pátio do templo, mas também em casas. Então, não era a estrutura em si que fazia daquela igreja uma igreja relevante e conhecida. Essa igreja também não tinha uma grande equipe de música, com muitos instrumentos e cantores excepcionais que conseguiam envolver as pessoas com as canções e fazê-las se emocionar durante o culto. Essa igreja também não tinha essa característica. Essa igreja também não tinha uma grande arrecadação financeira, conhecida pelas suas posses e pelas seus investimentos. Essa igreja, ela era simplesmente comum, formada de pessoas comuns, que faziam suas obrigações do dia a dia, que tinham seus negócios, ou eram agricultores, ou eram marceneiros, ou eram empregados. Pessoas comuns, mas que eram movidas por uma força, ou melhor, por uma pessoa extraordinária, o Espírito Santo de Deus. Aquele povo estava reunido após a ascensão de Jesus. Já tinha algo ali que os mantinha unidos, como a gente vai ver no início do capítulo 2. Você pode ler aí depois, então, o capítulo 1 e o capítulo 2, para você se familiarizar, então, com essa situação. Mas para cumprir uma profecia, então o Espírito Santo é derramado sobre aquelas pessoas e eles são revestidos então de poder, de autoridade no dia de Pentecostes. Aquele dia marcou de uma vez por todas a igreja, marcou de uma vez por todas a história do povo de Deus. E agora os que criam, aqueles que creram na mensagem de Cristo, então estavam prontos para realizar a obra de Cristo na terra. Estavam prontos para ser igreja. E a partir daí, a igreja então ganha uma forma e características que vão marcá-la. Vamos ver então 6 marcas de uma igreja biblicamente comum. A primeira marca é que essa igreja ela é comprometida com a Bíblia. Versículo 42 diz que eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos. A primeira coisa que Lucas fala sobre essa igreja é que era uma igreja que perseverava ou se dedicava de coração, de intensidade ao ensino dos apóstolos. O ensino vem em primeiro lugar. Sem ensino não há aprendizagem. Sem o aprendizado não há uma prática correta. Por isso o ensino ele é fundamental. Uma igreja que não tem ensino, ela não é uma igreja coerente, nem mesmo pode ser chamada de igreja. Essa é uma característica básica da igreja. Ela tem que ser comprometida com as Escrituras. Mas veja que ela não é comprometida com o ensino propriamente, ou simplesmente, mas ela é comprometida com o ensino dos apóstolos. Nesse tempo aqui quer dizer que as pessoas se sentavam aos pés dos apóstolos. Olha que cena maravilhosa. Estavam ali diante de Pedro, ouvindo a sua palavra. Pedro que viveu com Cristo, que aprendeu de Cristo, que apanhou ali, né? Porque aprendeu na marra. Foi aquele mesmo que negou Cristo, agora completamente renovado, fortalecido pelo Espírito Santo de Deus, estava ensinando o Evangelho, ensinando a palavra, fazendo com que aquelas pessoas se arrependessem dos seus pecados. Era esse ensino que eles recebiam de todos os outros apóstolos que se dedicavam e um ia ensinando o outro. Nos dias de hoje, nós temos esse ensino apostólico por meio das Escrituras. O Novo Testamento traz esse ensino apostólico. Nós não temos mais os apóstolos então nos ensinando, mas nós temos o registro daquilo que nós precisamos aprender na Bíblia. Na nossa era é isso aqui que é o ensino apostólico, a Bíblia. Os apóstolos são aqueles que lançaram o alicerce e Deus, na sua maravilhosa graça e bondade, preservou esse ensino para que hoje nós tivéssemos as Sagradas Escrituras. A base da igreja cristã, a base da nossa fé vem do ensino apostólico. E nós não podemos flexibilizar para outro tipo de ensino. Precisamos ser comprometidos com este ensino.
Em tempos de apóstolos contemporâneos, pode ser que afirmar que uma igreja deve andar no ensino apostólico é até perigoso, né? Porque eu vou dizer, esse aqui é o apóstolo, então eu vou perseverar no ensino apostólico porque ele é um apóstolo. Cuidado, não é isso que a Bíblia está nos ensinando. Esse ministério apostólico no qual a igreja está alicerçado não pode ser confundido com as nossas heresias modernas, ou mesmo com as heresias que vêm sendo preservadas ao longo dos séculos, de falsos apóstolos da contemporaneidade. Ao longo da história, nós tivemos homens e mulheres que foram levados por suas próprias percepções da Bíblia, por sua própria interpretação, ou levado por suas emoções. Pessoas que disseram ter uma nova revelação, porque tiveram um sonho, porque viram de forma transcendente alguma coisa especial, extraordinária. Mas são heresias que foram surgindo com o passar dos anos, porque as pessoas não se dedicaram ao ensino dos apóstolos. Esse apóstolo do ensino bíblico, ele tinha uma característica, algumas características muito importantes que servem para a gente observar hoje. Eles receberam o ensino do próprio Cristo. Eles testemunharam do ministério de Cristo. Eles viram Cristo ressurreto. Eles viram Cristo ascender aos céus. Essas características estão no capítulo 1, quando Pedro vai escolher então um apóstolo para ficar no lugar de Judas. Ele vai dizer que esse homem precisava ter essas características. Os apóstolos, eles receberam o ensino do próprio Cristo e são enviados pelo próprio Cristo. Até Paulo, o apóstolo nascido fora de tempo, também teve essa experiência. Depois disso, nós não temos mais apóstolos neste sentido de autoridade apostólica. É certo que um sentido simples de apóstolo é alguém enviado em nome de alguém. Então o missionário, ele tem um chamado apostólico para abrir uma igreja, para plantar uma igreja num lugar. Pessoas têm um dom apostólico no sentido de ser capacitado por Deus e ser um mensageiro do evangelho, mas não tem mais uma autoridade apostólica para trazer um novo ensino, uma nova compreensão das escrituras. Nós não devemos aceitar isso, mas para que a nossa mente esteja preparada para isso, precisamos perseverar na doutrina apostólica. Se não somos levados pelas modas, se não somos levados por estratégias, se não somos levados pelas coisas que os homens criam e dizem que ser coisas santas. A igreja, biblicamente comum, ela tem uma marca fundamental. Ela é dedicada, comprometida com o ensino apostólico. Mas essa igreja também é comprometida com a comunhão. Versículos 42, no 42 ainda diz que eles se dedicavam à comunhão. Versículo 44 diz, os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Essa também é uma marca da igreja cristã centrada na vontade de Deus. Ela é conhecida por ser comprometida com a comunhão. Às vezes, temos uma compreensão limitada sobre comunhão. Essa palavra não tem a ver apenas com estarmos juntos. Às vezes achamos que comunhão é apenas isso, a gente se reunir ali para fazer alguma coisa, ou estar juntos num culto. Mas o sentido da palavra grega aqui, koinonia, que dá origem à comunhão no nosso português, é uma palavra que significa ter algo em comum como sócios. Pessoas que têm o mesmo negócio, investiram naquilo e estão lá, se ele está prosperando ou se ele está dando errado. Um sócio, ele não abandona o outro. Tá, se você teve uma experiência ruim com um sócio, esse não é o exemplo. Mas dentro do sentido real da palavra, essa pessoa que está comprometida com a outra porque ela tem algo em comum e eles lutam pelo mesmo propósito. Esse é o sentido de comunhão. E esses irmãos da igreja primitiva perseveravam na comunhão. Como que essa comunhão era demonstrada? No versículo 44 vai dizer que eles mantinham-se unidos. Então eles gostavam de estar juntos. Tem gente que está adorando a quarentena para não ter que ir para a igreja. Ele gosta de ouvir a Bíblia, ele gosta de ouvir os ensinos, ele gosta de ouvir uma boa pregação, ele gosta de ouvir uma música, mas ele detesta ter que cumprimentar alguém. Ele detesta ter que se aproximar de alguém ou ter alguém ali invadindo a sua vida, tendo intimidade com ele. Ele detesta.
Mas um cristão, biblicamente, comum, ele tem que gostar de estar junto de outro cristão. Essa igreja era assim, eles mantinham-se unidos. A comunhão também era demonstrada na partilha dos seus bens. Versículo 44 diz que eles tinham tudo em comum. Eu quero fazer chamar sua atenção para uma coisa muito importante aqui, que isso aqui nada tem a ver com o comunismo, com a ideologia comunista, onde o Estado controla os bens das pessoas e determina o que ela deve ter. Aqui, espontaneamente, movidos pelo Espírito Santo, eles abriam mão dos seus bens porque eles não admitiam que o irmão passasse necessidade. É completamente diferente. Nós não vamos ver em momento algum na Bíblia a ideia da ideologia política comunista. Pelo contrário, sempre Deus orientou, desde o Antigo Testamento, aqueles que tinham boa produção, aqueles que tinham plantações, que deixassem um dia para aqueles que não tinham recolhesse. Deus sempre se preocupou com os necessitados, mas nunca nós vemos essa ideia do comunismo. Ter algo em comum eu tenho alguma posse e o meu irmão não tem nada, ele passa por necessidades. Eu preciso ser cristão ao ponto de abrir mão de algo que eu tenho, para que nós dois tenhamos algo em comum. Não para que a minha mesa seja farta e o meu irmão passe fome. Essa ideia era tão forte naqueles irmãos que eles tinham tudo em comum. Eles partilhavam das suas posses. Eles gostavam também de estar na igreja. O versículo 46 vai dizer que todos os dias continuavam a se reunir no templo. Havia um prazer em estar na igreja. Havia um prazer de se reunir em fazer o culto. Hoje nós vemos uma dificuldade tão grande, irmãos. As pessoas querem se conter apenas com uma programação, com um culto, um momento ali dedicado a Deus. E não conseguem fazer um esforço para estar participando de um pequeno grupo, de estar sendo discipulado, de participar de um culto de doutrina, porque no meio da semana eu me canso muito. Irmãos, precisamos ter sede da palavra e temos necessidade de estarmos juntos. Ao longo desses 3, 4 meses aí que estamos afastados, nós temos sido alimentados pela palavra, temos sido ensinados, temos sido exortados, mas nada se compara a gente estar junto, ali naquele prédio que nós nos reunimos, de sermos igreja ali, cantando ao Senhor, buscando ao Senhor, levando as nossas orações a Deus. Se você não tem sentido falta disso, reflita sobre o seu cristianismo. Se você não tem sentido falta de estar junto com os seus irmãos, reflita se você realmente é um cristão. Porque os cristãos, cheios do Espírito Santo, descritos aqui por Lucas, tinham prazer em estar juntos. Ainda tinha mais. Versículo 46 diz que eles gostavam de se visitar. Partiam o pão em suas casas. Calma, você que adora viver na casa dos outros, não é isso também que eu estou dizendo. Tem gente que não quer sair, não quer respeitar a privacidade das pessoas, não é isso. Mas esse prazer de estar junto se estendia a partilhar as refeições, a estarem junto em suas casas, em receber alguém. Esses dias eu estava falando com Maria Fernanda e com alguns amigos também, alguns irmãos, falando, gente, uma das coisas que eu mais estou sentindo falta é de estar junto dos meus irmãos, dos meus amigos nesse período. De receber as pessoas na nossa casa. A gente sempre adorou receber as pessoas aqui em casa. Tudo que a gente faz, tudo que a gente arruma dentro de casa, a gente sempre pensa assim, para caber mais gente, para sentar mais gente. É incrível isso. A gente sente falta de ter as pessoas aqui perto de nós. E a gente sente falta também de ir visitar os irmãos. Precisamos ter prazer nisso, de estarmos juntos, de estabelecermos essa unidade por meio dessa confraternização também. Partilhar o pão dá essa ideia de compartilhar as refeições aqui, como está descrito, mas também a ceia, porque era uma coisa muito, muito presente na vida deles. Em cada reunião, eles também compartilhavam do pão e do vinho, celebrando as ordenanças, celebrando a ceia do Senhor. Comunhão tem a ver, irmãos, com intimidade. Todos esses exemplos mostram intimidade. Se você não quer ter relacionamento íntimo com as pessoas,
você não quer ser igreja. Se você só assiste culto, se você só assiste pregações na internet, segue grandes pregadores, grandes teólogos nas redes sociais, lê muitos livros, mas se você não tem relacionamento com o corpo, sinto muito dizer para você, você não é igreja. Se você detesta a intimidade das pessoas, você ainda não entendeu o que é ser igreja. A igreja não é ir para aquele lugar, para o templo, fazer o que eu tenho que fazer, ou me servir do que eu quero ser servido e ir para casa como se mais nada importasse. A igreja biblicamente comum, ela é marcada pela comunhão. E essa comunhão é um relacionamento constante. É você convivendo comigo, com com as coisas que você gosta em mim, mas também com os meus defeitos. Isso é a comunhão. Como disse o pastor Tiago Guerra na semana passada, a igreja local e essa convivência é espada afiando espada. É a gente às vezes se batendo de alguma forma porque nós somos diferentes, mas aquilo que nos une é muito maior. Às vezes as pessoas têm a ideia romântica sobre comunhão, como se fosse todo mundo pegar uma cestinha de piquenique e ir lá pro rangedor e fazer um momento lá de lanche. Comunhão é a gente se suportar, é a gente viver para ajudar as pessoas na caminhada, no crescimento espiritual e nas suas necessidades materiais. Nossa marca não é a perfeição, mas amor e compaixão. A terceira marca dessa igreja é que ela também é generosa. Versículo 44 e 45 dizem assim: todos os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum, vendendo suas propriedades e bens, e distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Olha que realidade maravilhosa. Eles eram extremamente generosos. Ninguém nessa igreja passava por necessidade. Ninguém aqui ficava sem o pão de cada dia. Veja que aqui não é um relato de dizimistas fiéis. A generosidade aqui não tem a ver com você fazer o seu cálculo de quanto você recebeu no mês e separar 10% agora que pertence a Deus e os outros 90% eu faço o que eu quiser. Não é disso que se trata essa generosidade. Eles não compartilhavam percentuais, eles tinham tudo em comum. Eles não admitiam que alguém passasse por alguma necessidade, por alguma privação. Eles olhavam para suas posses e olhavam para os irmãos necessitados e se importavam com isso. Às vezes nós temos tanto, irmãos, mas se a gente não se compadece das pessoas, mas a gente nem se importa se alguém está passando alguma necessidade. Nesses dias de pandemia, que pessoas perderam emprego, tiveram seus salários cortados, você ligou para alguém para perguntar se ela tinha o que comer? Você perguntou para o irmão se ele estava precisando de um remédio, se ele estava precisando de alguma coisa? Será que nós temos nos importado? Se nós queremos ser uma igreja biblicamente comum, nós precisamos ser generosos. E nesses dias de pandemia eu vejo como o nosso coração é ganancioso. Se tem 2 vidros de álcool em gel na prateleira do supermercado, eu pego os 2 porque pode faltar para mim, mas eu não me importo que outra pessoa vai ficar sem. Se eu sei que tem algo lá para me proteger e tem mais de um, eu já guardo e eu quero me segurar com aquilo ali, porque isso vai trazer segurança para mim, mas eu não me importo, eu me lixo se outra pessoa não conseguir. A igreja biblicamente comum, a igreja avivada, a igreja cheia do Espírito Santo, ela não se comporta assim. Ela não é materialista, ela não é egoísta. E, meus irmãos, se nós não aprendermos nesse tempo de pandemia, eu não sei mais o que será possível para nos fazer compreender, para nos fazer generosos. Precisamos romper com o nosso egoísmo. Seja generoso. E tem uma coisa que eu aprendi: só é generoso quem é grato. Então seja grato a Deus. E como consequência, seja generoso. A outra característica é que essa igreja também adora ao Senhor. Versículos 46 e 47 diz: todos os dias reuniam-se no pátio. Na NVT diz: adoravam juntos no templo diariamente, louvando a Deus. Versículo 47.
Os membros daquela igreja tinham prazer em adorar o Senhor. Eles amavam estar juntos na casa de Deus. É uma adoração sincera, verdadeira, que nasce do próprio Deus e se manifesta no meio do seu povo. Essa igreja é marcada por isso. Significa adoração se prostrar, exaltar a Deus, exaltar o seu nome, dar adoração ao seu nome. Não é apenas cantar, a música é uma das coisas que é adoração. Mas havia rendição. Uma igreja sem adoração a Deus é uma igreja que ainda não teve os seus olhos abertos para contemplar a glória e o seu poder. Uma igreja fria, indiferente. Às vezes eu percebo no momento da música dentro da igreja as pessoas indiferentes. Elas passeiam com seus olhos, elas cruzam seus braços e friamente, eu não estou dizendo que você precisa levantar as mãos, cantar alto para todo mundo ouvir. Não é isso que eu estou dizendo. Mas você percebe que a pessoa está indiferente, às vezes até torcendo para aquele momento acabar. Contemple a majestade de Deus. A música é uma das ferramentas pelas quais nós podemos fazer isso. Não seja indiferente à adoração, à rendição. Se entregue a Deus em adoração. Essa é uma característica da igreja bíblica. Essa é uma característica da igreja marcada pelo Espírito Santo de Deus. Agora tem uma coisa que é muitíssimo importante, tanto quanto o comprometimento com as Escrituras. Tão importante como a gente se dedicar ao estudo da palavra, ao ensino apostólico, é importante a gente se dedicar à oração. Eu coloquei isso aqui como quinta característica de propósito. Não poderia ter falado lá em cima porque aparece no versículo 42, mas eu quis trazer para cá. Porque uma igreja bíblica, ela é perseverante em oração. Ela se dedica a essa prática. Porque não adianta querer ser generoso, não adianta eu querer viver em unidade, não adianta eu querer adorar a Deus. E não adianta nem mesmo eu me dedicar tanto ao estudo da palavra, se não há oração. A intensidade com a qual eles estudavam a Bíblia era a mesma intensidade com a qual eles oravam, tinham comunhão e partiam pão. Porque a perseverança, a dedicação é para o ensino dos apóstolos, para a comunhão, para o partir do pão e para as orações. É por meio da oração que a igreja se torna fervorosa. É por meio da oração que a igreja se enche do Espírito Santo. É pela oração que nós pedimos a Deus para que Ele aplique todas essas verdades na nossa vida. É pela oração, irmãos. A oração é a expressão da dependência que nós temos de Deus. É eu dizer para Deus, Deus, eu dependo de Ti. É eu dizer para Deus, Deus, eu tenho necessidade disso e somente o Senhor pode me dar. Somente o Senhor pode me ensinar. Somente o Senhor pode fazer. A oração faz com que eu me torne vulnerável diante de Deus, eu me desarmo, eu olho para mim mesmo e vejo, eu não posso fazer, somente Deus pode. E eu não estou falando daquilo que é miraculoso, eu estou falando de cada passo da nossa vida, do nosso dia a dia. O soberano Deus está diante de nós e recebe as nossas orações. Se nos dedicamos ao ensino, se nos dedicamos à comunhão, à generosidade e à adoração, mas não oramos a Deus, nós demonstramos que nós confiamos no nosso próprio desempenho para fazer tudo isso. Se eu sou muito estudioso da palavra, mas eu não oro, se eu quero viver muito em comunhão com os meus irmãos, mas eu não oro, se eu sou extremamente generoso, compartilho tudo que eu tenho, não posso ver ninguém necessitado, mas não oro, se eu adoro a Deus, adoro cantar ao Senhor, levanto as minhas mãos em adoração, me rendo, choro, mas não oro, estou dizendo para Deus que eu faço tudo isso confiando em mim mesmo. São práticas vazias. A oração revela essa nossa dependência. É a oração que nos quebra diante do Senhor. Ao longo de todo o livro de Atos dos Apóstolos, nós vamos ver um povo que ora. No capítulo 1 vai dizer que eles unanimemente perseveravam em oração. No capítulo 4, a igreja perseguida ora.
Quando Pedro está preso, a igreja ora por ele. No capítulo 6, Pedro vai instituir os diáconos, porque ele vai dizer assim, olha, vocês vão cuidar das viúvas e dos órfãos e dos estrangeiros, porque nós que somos os apóstolos, nós que somos os líderes, os pastores de vocês, precisamos nos dedicar ao ensino da palavra e à oração. Uma coisa não pode estar separada da outra. Não adianta você gostar muito de estudar a Bíblia. Não adianta você gostar de ver os melhores pregadores. Não adianta você colecionar livros e mais livros. Não adianta você ter uma estante 3 vezes maior do que essa daqui. Se não tem oração, tudo isso é palha. Pedro coloca ali a oração e a palavra, não como uma mais importante do que a outra, mas como duas coisas que se completam e precisam andar juntos. E por último, a última característica dessa igreja biblicamente comum é que ela tinha a simpatia dos homens e ela cresce com a ação de Deus. Versículo 47, parte B, diz, a partir do início do versículo 47, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo, e o Senhor lhes acrescentava diariamente, ou seja, todos os dias, os que iam sendo salvos. O resultado de todas essas características, de todas essas marcas, essa cesta aqui, o resultado dessa igreja é uma igreja que cresce. Veja que essa igreja persevera no ensino, na oração, louva a Deus, é generosa, mas ela não era antipática. Ela gostava de estudar a palavra, ela gostava de orar, ela gostava de adorar, eles gostavam de estar juntos, mas eles não eram antipáticos, mas eles não eram intransigentes. Não era uma igreja farisaica, não era uma igreja legalista, era uma igreja simpática, era uma igreja amável. Os homens que conviviam com esses cristãos aqui do primeiro século, eles não tinham que falar da sua conduta. Ter a simpatia do povo não quer dizer olhar somente para a nossa reunião lá como igreja e dizer, nossa, como eles cultuam bem. Mas é o seu vizinho te olhar. É o seu colega de trabalho olhar o seu comportamento. É o seu testemunho de cristão onde você está inserido. No seu prédio, no seu condomínio, no seu trabalho, no meio da sua família. Era assim que aquele povo ganhava a simpatia de todos. O testemunho da igreja era algo admirável pela sociedade. Isso quer dizer que eles não eram bons religiosos, mas eles mostravam que eles eram praticantes do quê? Do ensino dos apóstolos. Que aquilo que eles aprendiam com os apóstolos era colocado em prática. Ou seja, era um bom marido, era um bom empregado, era um bom patrão, era um bom filho, era uma boa esposa, era uma boa filha, era um bom colega de trabalho, era um bom sócio, era honesto. Era assim que aquele povo ganhava a simpatia da sociedade. Não era por ser uma igreja legal. Mas infelizmente essa não é a realidade de hoje. O mau testemunho dos crentes afasta as pessoas da igreja. É isso mesmo. Pastores são vistos como ladrões. Os frequentadores como alienados. Ou então como intolerantes. Às vezes dentro do nosso próprio meio somos vistos como arrogantes porque a gente acha que sabe demais teologia. Às vezes dentro de nós mesmos nós não nos suportamos. Cadê o nosso bom testemunho? Cadê o relacionamento com as pessoas? Muitas vezes nos fechamos no nosso gueto gospel. Mudamos nossas palavras, nosso linguajar. Mudamos agora, o nosso idioma agora é evangeliquez, não é mais português. E nós não conseguimos mais nos relacionar com as pessoas, porque nos fechamos. No trabalho nós somos sisudos. Na vizinhança nós somos mal-humorados. Não há simpatia do povo pela igreja. Eu não estou dizendo que o mundo vai amar a igreja, porque Jesus já tinha dito para os seus discípulos que o mundo os odiaria. Mas as questões do nosso comportamento, do nosso testemunho, a própria Bíblia vai relatar, atrair a atenção das pessoas.
ganhava a simpatia da sociedade. A igreja, ela precisa ser cativante. Tem um pastor americano, Andy Stanley, ele é pastor da North Point, uma igreja americana, e ele diz uma frase muito interessante. Olha só o que ele diz. Como pregador, é minha responsabilidade ofender as pessoas com o evangelho. E esse é o motivo pelo qual nos esforçamos tanto para não ofendê-las no estacionamento, no corredor, no check-in ou nas primeiras partes do nosso serviço. Queremos que elas voltem na semana seguinte para outra rodada de ofensas. Você entendeu o que ele disse aqui? Ele diz, o evangelho é minha responsabilidade como pregador, ofender as pessoas com o evangelho. Mas como o evangelho ofende, nas outras coisas elas não serão ofendidas. Nem no estacionamento, nem no corredor da igreja, nem no ministério infantil, nem pelos voluntários, pelos diáconos. Elas serão bem tratadas para que semana que vem elas voltem e recebam outra rodada de ofensas. O evangelho, ele é uma ofensa para o pecador e eu não duvido disso. Eu acho que a gente deveria, eu sempre falo isso, sair da igreja com raiva da Bíblia. Porque ela vai de encontro, ela nos confronta, ela revela a nossa podridão e a gente não gosta de mostrar a nossa podridão. O evangelho, ele nos incomoda. Então, às vezes, a gente deveria sair da igreja assim, com raiva, eu não quero ouvir isso, mas vou vir na semana que vem ouvir de novo. Porque somos confrontados por Cristo na verdade das Escrituras. Nós somos ofendidos. As pessoas devem ser ofendidas pela mensagem que eu estou pregando, mas elas não devem ser ofendidas por mim. Não devem ser ofendidas pelos recepcionistas da igreja. Não devem ser ofendidas pelas pessoas do ministério infantil. Não. É o evangelho que faz o seu papel de ofender. O problema é que nós queremos ofender. Nossos posts na internet são grosseiros. A palavra, o nosso palavreado às vezes é chulo. E esse não pode ser o comportamento do povo de Deus. A igreja que segue os padrões bíblicos, ela se comporta de maneira amável. E seguindo tudo isso, o que acontecia? Deus acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Irmãos, a igreja biblicamente comum, ela cresce. E nós não podemos ter medo do crescimento. Não é apenas um crescimento espiritual, uma maturidade cristã. Precisamos sim, não podemos abrir mão disso. Mas há um crescimento numérico também, nós não podemos temer isso. A gente não pode viver em função do crescimento numérico. A função da igreja em si mesmo não é que ela cresça e tenha muitos membros. Porque a gente tem esses dois extremos às vezes. Ou a gente pensa só no crescimento e busca todas as estratégias para isso, ou então a gente ignora, o importante é que a gente está aprendendo e crescendo. Não! Nós precisamos ter o equilíbrio de nos preocupar em levar o evangelho e Deus acrescentar os que são sendo salvos. Devemos desenvolver as características de uma igreja biblicamente comum, experimentando o crescimento numérico de salvos sendo acrescentados pelo Senhor. Por isso, a igreja deve ser biblicamente comum. Biblicamente comum. Ela não pode ser uma igreja voltada para estratégias, que utiliza programas de crescimento. E eu não estou dizendo que Deus não nos dá criatividade para nós desenvolvermos todas essas coisas, mas não podemos usar de técnicas humanas de atração. É simplesmente ensinar a doutrina. Amar, orar, adorar a Deus, ser generosa, ser amável diante das pessoas. E o Senhor vai trazendo os salvos. Uma igreja que não cresce, ela precisa rever suas práticas. Eu quero concluir, irmãos, dizendo que por muitos anos a igreja se perdeu, buscando novas razões para existir, estratégias para atrair pessoas, e o resultado foi a alteração da nossa essência. A reforma protestante nos trouxe de volta para a nossa forma original. A reflexão da igreja precisa ser sempre voltar para as Escrituras. Podemos ter formas de fazer, podemos ter estruturas diferentes, não há mal nisso, isso é forma. Mas a essência não pode ser mudada, a mensagem não pode ser comprometida.
Ao longo dos anos, a igreja também precisou mudar na sua forma, sim, para conversar com a cultura da sua época, mas nunca deixar que a forma comprometa a essência. A igreja de Deus, a igreja que Deus quer, não é um desejo oculto no coração de Deus, mas é revelada na sua palavra, explicitamente revelado. A vontade de Deus é que a igreja viva sua coletividade em unidade, amadurecendo conforme vai estudando, perseverando na doutrina apostólica, se blindando contra as falsas doutrinas e as falsas práticas. A igreja de Cristo deve ser marcada pelo engajamento de cada irmão, cada um de nós, no envolvimento do serviço. Essa igreja, ela é abrangente, ela amadurece a cada dia por meio dos nossos relacionamentos pessoais, pelo nosso relacionamento com a sociedade e, acima de tudo, nosso relacionamento com o Senhor. Na primeira comunidade cristã, essa bem aqui que nós estamos vendo, nós vimos como esse papel foi desenvolvido. E através dessas ações dos primeiros cristãos, temos uma referência do que é ser uma igreja avivada, uma igreja cristocêntrica, uma igreja cheia do Espírito Santo, uma igreja biblicamente comum. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, nós somos gratos a Ti, Pai, porque somos chamados pelo Senhor para sermos a Tua igreja. Perdoa-nos, Senhor, quando nós negligenciamos as práticas básicas, comuns, ordinárias, que nós precisamos fazer, Senhor. Orar, perseverar na doutrina, partilhar do pão, partilhar das orações, adorando ao Senhor, sendo simpático com os nossos vizinhos, familiares, amigos de trabalho. E cremos, meu Deus, que assim o Senhor acrescentará os que vão sendo salvos. Nos dê, Senhor, a orientação necessária por meio da Tua palavra, que tenhamos essas marcas, meu Deus, que tenhamos essas características de ser uma igreja biblicamente comum, que não vivamos em função de estrutura, que não deixemos de fazer porque não temos isso ou porque não temos aquilo. Não, nós temos o que é principal, a Tua palavra e a oportunidade de orarmos. E aliamos essas duas coisas, Senhor, para que Tu cumpras o Teu propósito por meio da base. Cada irmão seja envolvido pelo Teu Espírito Santo no propósito da unidade da igreja, testemunhando do Evangelho. E o Senhor irá acrescentar. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Louvado seja o Senhor. Que Deus te abençoe. Obrigado pela sua atenção e a gente se vê.